Pessoal, vamos começar agora algumas aulas mais encrencadas. Tem banquinhos diferentes chegando, encrencados. Tem outros pés de mesa para chegar, que são mais detalhados. Esses pés vão servir também para paradores, vão servir para mesas, mesinhas, para cadeiras. Tem cadeiras chegando. Mas para completar isso tudo, vamos dar início hoje às mesas, em que nós já temos várias séries abertas. Então nós precisamos concluir algumas, então vamos iniciar as mesas, porque essas peças elas vão completar as mesas também. Você sabendo fazer os pés, sabendo fazer os banquinhos, sabendo fazer os modelos de cadeiras que vão vir. Primeiro, logicamente, as mais simples. Nós precisamos das cadeiras, porque você vai aprender algumas regras básicas hoje. As mesas têm alguns segredos que você precisa dominar, tanto a nível de venda para quem vai vender, quanto a nível de fabricação. Quero fazer uma mesa hoje padrão. O que é uma mesa padrão? É a mesa mais simples que existe. Ela vai ter 50 por 1 metro. A minha não vai ter 1 metro, já vou deixar isso lá pra você, tá? Eu vou fazer ela mais ou menos com 40 por 70, o que eu tiver aqui. Mas você já sabe que o tamanho padrão para poder vender uma mesa que vende rápido é essa aqui. Nós vamos falar sobre isso mais na frente, você já vai entender, porque é uma mesinha que cabe em qualquer apartamento, que cabe em qualquer cozinha pequena, qualquer área pequena, então é uma mesa mais fácil de você vender. E desse modelo aqui, você vai puxar a venda para outros modelos. Então nós vamos fazer um modelo muito simples. Essa parte de metragem aqui, depois você vai entender. A minha, como eu disse, vai ser menor. Só te passei isso aqui rapidinho, você já tem essa informação em mente, porque você já pode ganhar dinheiro com as mesinhas de cabeceira que fizemos, com os banquinhos que fizemos, com os outros itens que fizemos, e principalmente agora começando nas mesas. Eu vou fazer uma mesa ripada, com pinos, você vai poder fazer com a tábua que você tiver aí. Se tiver uma serra boa, tiver uma viga, um batente bom, que você achou na rua, uma madeira sobrando, que você quer cortar o meio e abrir para fazer ripa, ou tábua, ou sarrafo, você pode abrir. Se tiver sarrafo de pino, você pode fazer. Eu vou fazer com aquele de demolição que eu tenho, aquele de construção, aqueles restos que estão com cimento, que é só um exemplo, você já sabe. Não sei ainda como é que eu vou fazer a largura do que eu tenho aqui, vou ter que medir com você ainda, mas o principal, que eu quero que você entenda, todo tampo de mesa, ele vai estar ripado aqui, ele vai estar emendado por cavilhas, internamente, cola, vai deixar no sargento, ou se você não tiver sargento, você colocar aquele sistema que eu já te ensinei no chão, que você coloca numa parede aqui encostado, um sarrafo aqui, escorando ela na pressão, para esmagar essa cola de uma noite, de um dia para o outro, para secar para que essa cola possa aderir e colar com perfeição no dia seguinte. Isso aqui você também já sabe se virar. Aquele sistema que você já aprendeu, mas agora de repassar para quem está chegando agora. Se você não pegou essa parte, está sem sargento grande, tem um sargento caseiro, se não pode fazer o sargento caseiro agora, vai lá, procura essa aula de como unir madeira sem sargento, que você vai ter mais essa solução, que é uma solução muito barata, que eu inclusive estou usando até agora, porque eu estou sem barra rosqueada no meu sargento aqui. Uma regra que você tem que saber. Você pode colocar alma aqui dentro. Almas são ripinhas finas, 3 centímetros, 3,5 centímetros por 3 milímetros de espessura, que vão entre uma madeira e outra aqui dentro. Você faz um rasgo, uma ranhura e encaixa ela. Só que para pinos isso aqui não funciona muito, porque o pinos é fino. Então vai ter que ser realmente, até por ser mais rápido, cavilha. Você vai aprender a alma na frente, nós vamos chegar nessa parte. Só estou te passando rapidinho isso daqui e o segredo do tampo de mesa. Esse tampo de mesa que eu vou fazer hoje, ele vai servir para a mesa futura que eu vou fazer e para a mesinha de centro, que também é um outro item que vende bem. A regra que você tem que seguir. Todo tampo de mesa tem que ter uma esquadria, uma moldura. Você não pode fazer uma mesa nunca sem essa moldura. Uma mesa sem esse detalhe aqui, para matar essas pontas aqui. Uma mesa que o sarrafo acabe aqui, ó. Dessa maneira aqui. Só as 3 ripas ou 4 ripas aqui e ela acaba aqui. Mesmo que você passe isso aqui na tupia, vai ficar horroroso. Não tem valor essa mesa. Essa mesa, ela não vai encalhar por causa disso, mas ela não vai vender tão fácil como uma mesa de moldura. A mesa tem que ter uma moldura. Essa é a primeira regra que eu quero que você aprenda sobre mesas. Não se faz mesa sem moldura. Essa moldura aqui, você pode fazer com pinos do ripamento e essa moldura com outra cor. Você pode fazer com outra madeira, pode fazer com cedrinho, com peroba, com maçaranduba. A madeira que você tiver em casa. Você pode mesclar com o próprio pinos, cru, invernizado, verniz incolor. Você pode pintar isso aqui com betume antes de instalar, escurecido. E a parte interna você pode fazer crua, vai ficar muito bonito. Os pés você pode fazer de betume ou cru. Aí vai depender do que, a infinidade de opções que você tem, do seu gosto. Só estou te passando a regra que é a moldura. Não se faz mesa sem moldura. Provavelmente você não aprendeu isso ainda, provavelmente você não ouviu isso ainda, mas eu estou te passando porque isso é uma regra. Eu vou pegar os sarrafos que eu tenho aqui, qualquer tamanho básico que eu vou fazer desse sarrafo, como eu disse, uma mesa de centro, rápida pra gente. Hoje vai ser só o tampo, eu quero que você aprenda a fazer o tampo. Nós futuramente, nas próximas aulas, faremos uma mesinha de centro. A mesinha de centro tem várias opções, com os pés que já fizemos até hoje. Você sabe que você pode fazer centenas de opções de pé já. Tem muitos modelos, entre os que eu já mostrei e as centenas que existem. Depois nós vamos fazer desse mesmo tampo uma mesinha que vende, uma mesinha para cozinha. Uma mesinha muito simples que eu sei que vende, por isso que eu estou trazendo esse modelo para você hoje. Vamos trabalhar no tampo, os segredos do tampo, que é o principal.
Aprenda a fazer o tampo, depois nós vamos fazer a estrutura dela, a base dela, que precisa ter as regras que você precisa ter para estruturar ela, que ela fique firme, que ela fique segura. O foco de hoje é o tampo. Vou tirar o quadro negro daqui, separar o que eu tenho de sarrafo de pinos aqui, trazer para cá para a gente medir, começar a elaborar essa mesa. Pessoal, eu trouxe aqui um fardo de pinos que eu tinha separado daquela pilha que eu tenho lá, de resto de obra, tá até com cimento em volta, você já sabe, vai estar com furo, vai estar com defeito, para mim é um exemplo. A sua, eu quero que você aprenda, a sua com certeza vai ser mais bonita, eu sempre falo isso, a sua não vai ter furo de prego, vai ter que ficar colocando tampão, eu nem vou botar tampão na minha, que a minha só é um exemplo, eu vou desmontar isso aqui depois de feito, para que depois isso vire um outro móvel. Esse também eu vou aproveitar para fazer o tampo da mesinha maior depois, algumas mesas nós vamos fazer, depois desmonto e fazer outro tipo de móvel. Mas no seu caso, você vai comprar um pinos novo ou vai achar um pinos bonito na rua, com certeza não vai ser de obra tão detonado quanto o meu, vai limpar, vai ficar muito mais bonito que a minha mesa. Essa daqui dá para reciclar ela, madeira reciclada, dá para trabalhar, dá para lixar, tirar os furos, colocar tampão nos furos, pintar isso aqui com betume, ela fica nova, fica maravilhosa. Só que eu tô realmente usando isso aqui, não é para venda, eu tô usando para fazer a aula. A minha tem alguns que estão com 70, alguns que estão com 68 centímetros, então eu vou usar a menor, a largura tá com 15. Tenho 4 aqui, eu vou cortar isso aqui, vou tirar essa fita daqui. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trabalhar com 4, melhor, vou trabalhar com 3 dela, porque vai dar 15 com 15, 30, com mais 15, 45 centímetros, vai dar quase 50, que é o que eu quero para simular que ela tivesse 50 centímetros por 1 metro, por 80, é mais ou menos o tamanho que eu quero. Hoje vai ser feito um tampo para uma mesa de centro, uma mesinha de centro comum, como eu já te falei. Na frente nós vamos fazer uma mesa de cozinha. Essa de cozinha ela tem que ter no mínimo uns 80, 1 metro, para poder vender legal. Então vamos fingir que a minha tivesse isso, a sua vai ter isso. Mas não vamos focar hoje na de cozinha não, vamos focar hoje na de centro, que eu quero que você aprenda. O tampo, na verdade, que é o que me importa que você aprenda hoje. Vamos ver aqui qual que tá mais reta. Vou ter que acertar isso aqui na plana, não tem jeito. Para poder unir isso aqui. As 3 vão ser unidas com cavilha. Eu não vou me preocupar em limpar isso aqui agora. Primeira coisa, primeiro ponto da nossa mesa. Pô, mas você vai colar elas assim? Eu vou trabalhar com essa lateral aqui. Eu vou limpar essa lateral aqui na grosa, para que a cola entre. E vou fazer a marcação. Temos aquele gabarito de instalação de cavilha, que você já sabe como instalar a cavilha com ele. Bom, eu não sei onde é que tá o meu agora, mas ele tá por aqui em algum lugar, eu vou achar ele. Aquele em formato de T, que a gente usa na lateral, faz os furos de um lado, prende essa em cima, passa o gabarito já pra cá com os mesmos buracos, faz os furos desse lado, e aí põe as cavilhas e une. Mesma coisa nessa terceira aqui com essa, da segunda peça com a terceira peça. Une eles, coloca na parede, se você tiver sem sargento, tiver aquele sargento grandão, ou um sargento comum, ou aquele caseiro, bota o sargento aqui, aquele que é feito com caibro, que eu já te ensinei a fazer na primeira temporada, deixa secando de um dia pro outro, senão coloca na parede no chão, coloca uma escora aqui, uma madeira aqui, um sarrafo, encostar essa parte na parede, essa parte daqui você leva até a outra parede, coloca com pressão, dá uma batidinha aqui, ele não suba, só deixa ele pressionado, não precisa ser nada muito exagerado, no dia seguinte está colado. As pontas não estão batendo, não tem problema. Depois disso aqui colado, que nós vamos medir isso aqui e tirar o esquadro disso, isso aqui já totalmente quadrado, nós vamos riscar para poder cortar isso aqui certo. Agora não é hora de fazer isso, não é hora de se preocupar, agora é hora de preparar as bordas para fazermos a colagem, é o primeiro ponto da nossa mesa. Isso aqui qualquer mesa, a minha tem mais dificuldade porque a minha está com cimento, a sua não vai ter cimento provavelmente, então você já vai colar direto. Repara se está batendo, quando unir, se não estiver batendo vai ter que passar a grossa aqui ou a plana até acertar, elas têm que estar unidas, não pode ter fresta no meio, senão fica horrível, fica horroroso, uma mesa com essas frestas aparecendo não fica legal. Tem como solucionar isso aqui, não é com massa. Já vou deixando claro pra você, frestas assim grandes, o pessoal gosta de jogar massa. A massa ela trinca com o movimento da mesinha, fica horrorosa. Você pode colocar lascas, cortar uma lasca fina de pinos, encaixar aqui no meio, bater com cola, cortar o excesso. É trabalhoso pra caramba, vou ensinar essa técnica na frente, mas tem situações que você vai precisar fazer isso. Não vou procurar não fazer isso nessa daqui, vou tentar colocar ela totalmente já certinha. Uma outra técnica que tem pra gente unir isso, ela tem que estar reta, é claro, colocar barra rosqueada fina, aquela fininha, aquela de 4 milímetros aqui dentro, atravessar com uma broca comprida, toda, embutir os parafusos aqui e puxando ela no parafuso. Só que dependendo da pressão que você fizer, o parafuso pode espanar. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Uma outra técnica que você tem para unir isso vai ficar por baixo da mesa, colocar um sarrafinho fino aqui. Isso aqui não é um sarrafo, mas é só você entender. Vou até pegar um sarrafo aqui, qualquer coisa. Colocar aqui perto da ponta, não encostado totalmente na ponta, mas perto da ponta. Um sarrafo aqui de 5, que não chegue nas pontas. Coloca parafuso aqui e cola. E outro sarrafo aqui, por baixo. Também vai dar um reforço. Isso aqui também não vai deixar ela separar. É uma forma mais arcaica de fazer isso. Eu gosto
de colocar a cavilha com a cola, deixar secando de um dia para o outro. Depois eu monto isso na estrutura da mesa. Quando nós fizermos a estrutura, você vai entender. Então o primeiro passo agora seria isso. Você tem essas possibilidades de unir isso aqui com mais facilidade quando é para tampo de mesa, para que fique o mais firme possível. Te dê as possibilidades que você tem mais rápidas, mais fáceis. Eu vou limpar essa madeira aqui toda, vou botar isso aqui na cavilha já secando, para amanhã a gente já continuar essa aula, já começar a fazer o risco dela para fazer o corte. Depois nós vamos para a borda e por último nós vamos fazer a limpeza dela. Por isso que eu não vou limpar agora, porque ela está desnivelada. Aqui está um pouco mais alta que aqui. Aqui tá igual, aqui tem um desnívelzinho. Essa parte aqui de lixar ou de aplainar, de passar a plaininha ou manual ou elétrica, eu faço por último. Se tiver uma lixadeira de disco aí, aquela lixadeira profissional, se tiver um disco flap eu não gosto muito não. Eu não gosto nem de usar disco flap para madeira, pra ser sincero com vocês, milhadeira. Mas você já tem prática, já sabe, dá pra você deixar ela no nível. Lixadeira de cinta, é uma opção maravilhosa. É claro, ela vai já deixar plana, totalmente reta, mais fácil. Eu, no meu caso, vou usar a planinha que eu tô mais habituado. E aí, se eu precisar dar uma lixada com uma lixa grossa para acertar algum desnível que fica alguma coisa para ficar mais ou menos igual, deixar ela o máximo que eu conseguir chegar aceitável, e tá bom. Vou limpar essa madeira aqui, as bordas, vou colocar as planilhas, vou colocar as cavilhas, acertar esse desnível que tem aqui, para deixar secando de um dia para o outro. Aí nós vamos já vir para recortar isso aqui, que hoje, como eu disse, eu deixo isso bem claro a você, nós não vamos fazer a mesa em si, nós vamos fazer o tampo da mesa, nós vamos focar nesse tampo aqui, para você aprender a fazer esse tampo, porque estou fazendo um tampo simples de pinos, simulando que tivesse 50 aqui por 1 metro. Essa forma que eu vou fazer esse tampo, eu vou fazer um tampo maior, não vai mudar muita coisa não. A não ser que eu fosse fazer com uma madeira um pouco mais grossa, quisesse usar almas, que até gosto de usar alma quando a espessura da madeira é mais grossa, do sarrafo é mais grosso, até dá, mas a maioria das vezes eu uso cavilha. Pode ser cavilha mais grossa, dependendo do modelo da madeira, da espessura também, porque ela vai ter uma base embaixo que vai suportar ela, que não vai deixar ela riar. Então a cavilha vai me dar, na verdade, a sustentação da união, é o que me importa agora. Então eu não vou me preocupar muito com essa parte agora por isso, porque tem gente que nem usa a cavilha. Eu já vi gente colocando ela direto, pregando ela ou fixando ela direto no própria base do tampo. Também é até mais fácil. É uma outra técnica que você vai aprender na frente. Cada um tem um jeito de trabalhar. O importante é que essa mesa fique firme, que você possa levantar ela, soltar e que ela não se separe. Isso é importante. Eu vou usar essa técnica porque eu estou mais acostumado, principalmente por ser mesa menor. Deixa chegar as maiores, que as técnicas vão aumentando, nós vamos acrescentando técnicas diferentes e mais seguras. Eu vou preparar essa parte, pessoal, a gente já volta com ela já colada para fazer os riscos. Pessoal, acabei de colar aqui, eu uni essa com a cola, ainda está espremida, eu vou colocar agora na parede, com aquele sarrafo para espremer ela, que eu tô sem o sargento aqui para fazer isso, eu usei as barras rosqueadas, ela já está unida. Amanhã a gente limpa isso. Eu quero te mostrar o gabarito que a gente fez ainda na primeira temporada para cavilha. Você sabe, coloca ele aqui no limitador, fura de um lado, prende o grampo C e fura do outro lado. Já tem até uma aula exclusiva sobre isso, como é que você faz a instalação das cavilhas rápido com esse gabarito. É um gabarito exclusivo para instalação de cavilhas. Eu ganho muito tempo com ele. Tá feito amanhã, eu vou deixar secando agora, amanhã a gente limpa ela, faz os riscos para cortar e vamos fazer a borda. Pessoal, eu coloquei ela no chão ontem, tô aqui naquela porta que sai da minha sala, que tem outra porta que dá para aquele acesso onde eu tenho as madeiras. Então eu coloquei, como essa parede aqui é um corredorzinho, eu coloquei, por ser mais curto, encostada numa parede, escorada entre o batente, o outro batente com sarrafos para espremer ela enquanto a cola secava. Tá aqui, tô assim a rosqueada, então aproveitei para fazer isso aqui. É um sistema que você pode fazer também a secagem dessa cola, espremer essa cola, a madeira com as cavilhas da cola enquanto ela seca. Se você tiver sem o sargento ou sem o grampo C aí, grande, uma ferramenta que faça essa prensa para você. Tem uma aula, inclusive, ensinando passo a passo como você faz isso, é um quebra-galho, mas que funciona muito. No meu caso agora, eu tenho o sargento caseiro, mas eu tô sem as barras rosqueadas, eu preciso usar as barras, então eu opto por essa opção. Você pode fazer entre uma parede e outra também. Uma solução que salva a gente para essa união aqui de tampo de mesa. Vou remover isso aqui e vamos para a bancada para trabalhar nela agora. Pessoal, tirei de lá, daquela escora que tava, aquela prensa que tava pressionando ela contra a parede para secar, ficou de uma noite pro outro dia. Ontem, quando eu fui unir com as cavilhas que você viu, eu dei uma acertada com a plana nas laterais, para que ficasse mais juntinha. Ela tá toda certinha aqui. Eu tenho uma parte que tá lascada, que tá ruim. O próprio pino já envelheceu aqui, uma parte de casca. Eu vou ter que cortar isso daqui. Ou eu viro ela para esse lado, não sei ainda. Tem essa opção também, jogar ela para esse lado aqui. Só que eu tenho medo que isso aqui afete a minha borda, não vou ficar seguro. Por exemplo, numa borda de mesa normal, eu já não ia confiar nessa lasca aqui, eu preciso dela reta para poder entrar com pressão a união que eu vou fazer da borda. E isso aqui não vai me dar segurança, então eu já vou cortar isso aqui.
Mas o que eu queria era isso aqui, a gente começar do zero ela, já unida, para você poder aprender. Então não importa se essa mesa aqui ela tem 70 centímetros de comprimento, se ela vai ter 40 de largura ou se ela vai ter 2 metros. O comprimento, a forma de achar o esquadro disso, a gente poder cortar isso aqui quadrado aqui, eu queria te mostrar. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu posso pegar daqui para cá e ver se está batendo, se estiver batendo aqui a mesma largura, entre uma divisão e outra com a borda, eu posso jogar desse valor para cá um valor direto para fazer o corte. Ou eu pego essa lateral aqui, essa emenda aqui e jogo para cá para poder cortar. Vou cortar mais ou menos uns 3 centímetros aqui, vou ter que riscar, não tem como, não vou poder fugir disso porque essa parte aqui está danificada. Isso aqui até foi interessante acontecer para você poder aprender. Eu vou conferir quanto é que eu tenho aqui dessa borda para a primeira divisão, para a primeira união. No meu caso está batendo, está com 14,5 aqui e 14,5 aqui. Que eu acertei esse lado aqui na plana que eu te mostrei ontem, junto com as dos meios, porque estava um pouquinho embarrigada, para dar uma união melhor, até passei a plana manual. Se ela não tivesse daqui, por exemplo, vamos supor que tivesse 14,5 aqui e nessa ponta mais para cá tivesse com 15, não está correto. Eu teria que tirar daqui para cá esse valor, só que aí eu ficaria desproporcional para esse lado. Então o certo é eu pegar da borda para cá, não tem como fugir disso. Então eu vou pegar que essa borda, eu sei que está reta, já conferi até na régua. Eu vou pegar em duas partes, daqui para cá o mesmo valor, daqui para cá o mesmo valor, risco, 2 traços, passo uma linha para cortar isso. Dessa linha eu vou tirar o L, eu vou tirar os 90 graus para cortar aqui. Dessa linha que eu vou medir, dessa linha que eu vou riscar, eu vou passar uma segunda medição. Daqui para cá o mesmo valor de 2 partes, para eu já ter totalmente o esquadro dela para poder cortar isso aqui. Vou cortar essa minha aqui com 41. Eu ia cortar com 50, mas não vai dar. Ela tava com 45 mesmo, 40 e poucos. Marcar 41 para poder cortar para eliminar essa parte ruim e poder fazer a borda. Então eu vou marcar em 2 lugares 41. Já ligo isso aqui com a régua, já traço. Eu já tenho essa lateral aqui certa. Tem que ter uma régua reta, ou um sarrafo de madeira reta, um pedaço de MDF reto. Tem que ter uma régua que a borda esteja totalmente reta. Você coloca ela aqui no olho e olha se ela não está toda. Ela tem que estar reta, tem que estar plana. Uma régua de alumínio. Isso é essencial, principalmente para tampo de mesa. Então nós temos 41 daqui para cá, 41 daqui para cá. Agora daqui eu já vou fazer um L. Essa parte aqui eu sei que está irregular. Para isso eu já gosto do esquadro plástico, que é transparente. Eu coloco aqui na lateral dessa linha que eu fiz. Qualquer lugar aqui. Eu tenho uma fresta aqui. Eu não vou me preocupar com isso aqui não. Isso aqui, essa partezinha aqui, essa fresta aqui, eu poderia até colocar lasca de madeira. Isso aqui já sabe fazer. Eu vou cortar ela, vou colocar a borda aqui, vai ficar essa fresta aqui, mas não tem problema. Eu não gosto muito de pó de madeira para esses casos aqui. Pó de madeira, massa de madeira, principalmente para mesa, que é coisa que se movimenta, porque isso aqui trinca. A massa para trincar é um pulo, que é aquela rachadura no meio da massa, aquela coisa feia, horrorosa com o tempo. Mesmo você passa o verniz e aí queima o nosso trabalho. Então eu evito, eu prefiro colocar uma lasca, tirar uma lasca de madeira, colocar aqui com cola, passar a bolaninha, para tentar remover o máximo. Pó de madeira com cola e massa. Não dá certo em tampo de mesa, isso não presta. Aí você vai me perguntar, e se fosse aquela cola especial? Aí são outros 500, eu tô falando de cola branca. E mesmo a instantânea, é perigoso, eu não confio, pra coisa muito grande eu não confio a instantânea não. A instantânea é muito boa pra furo. A instantânea pra coisa mais longa, assim, comprida, eu já não confio muito não. Eu fico meio preocupado que com o tempo ela pode acabar trincando, até por causa de o tempo passando. Se fosse aquela cola especial é diferente, só que aquela cola tem um outro lado, ela mancha. Ela é muito forte, ela pode manchar. Você vai ter que passar, tirar o máximo que você puder, não deixar borrar pros lados porque ela mancha. Aí você vai ter que dar uma boa lixada para remover aquilo e deixar no nível. Mas ela realmente é melhor, ela consegue manter isso aqui sem trincar. Ou os tipos de cola, principalmente a branca, para isso já não dá. Coisa comprida eu não confio não. Bom, fizemos o L aqui. Até pra você ver melhor. Já botei os quadros aqui, fiz o L aqui, os 90 graus aqui. Então daqui pra cá eu já tenho como tirar uma reta. Já fica mais fácil pra mim trabalhar. Passo uma linha reta aqui agora seguindo essa linha que eu fiz. 90 graus. Então eu já tenho 90 graus. Eu tenho um esquadro aqui. Uma linha que tá reta batendo com o esquadro aqui pra cortar. E já tenho uma linha reta aqui. Claro, eu vou conferir aqui se você tá batendo esse esquadro. Isso daqui já tá servindo pra você aprender como é que você corta o tampo de mesa de forma reta. Esse tampo, vamos virar agora, ficar mais fácil para mim, até para que você entenda. Esse aqui é o lado que está reto. Eu já coloquei na régua, vou colocar de novo para você ver. Ele está retinho, está batendo já para receber a moldura. Então daqui para cá agora eu vou achar uma linha e vou cortar os 90 graus para cá. Vou encostar a lateral do esquadro aqui, já traço uma linha para cá para eu achar o esquadro dele, os 90 graus. Pra ver se ele tá batendo os 90 graus exatos. Daqui dessa linha eu já puxo uma linha pra cá. Lembrando que eu tenho aquela primeira que eu passei, que vou cortar aquela borda que tá ruim, aquela primeira linha, que ela também tá no esquadro. Então é dela que eu vou basear quando chegar aqui. Risco aqui agora. Quis fazer uma menor,
Porque não adianta fazer uma mesa de 2 metros, uma mesa de 1,5 metro, cortar a madeira toda pra te mostrar isso, porque eu vou ocupar mais espaço aqui, que o espaço é pequeno, vou ter que tirar essa mesa daqui, essa bancada pra poder trabalhar, sendo que o exemplo seria o mesmo. E para você entender e compreender melhor dessa forma, como trabalhando com um tampo menor, simulando que fosse um tampo de mesa maior, ou independente do tamanho que for, fica mais fácil você entender como é que você faz ele. Tá feito. Eu já posso cortar isso aqui agora, cortar aqui, cortar o comprido ali, cortar aquele excesso. Termino isso, aí corto isso, nós vamos para a borda. Aqui eu queria te mostrar uma outra coisa antes, quando eu uni isso daqui que eu me esqueci, mas tudo bem. Eu poderia ter colocado aqui no meio 2 dessa, por exemplo, de pinos, uma faixa no meio de outra cor, mais 2 de pinos. Eu poderia ter mesclado uma de pinos, uma de cedrinho, uma de pinos, mais cedrinho, uma de pinos. Ou eu poderia ter colocado uma de pinos, uma de peroba, uma de pinos na ponta, uma peroba no meio, um pinos na ponta. Você pode fazer essa união, não vai mudar absolutamente nada. É só cortar a tábua que vai no meio da outra cor do outro tipo de madeira. Eu vou até pegar o braço de peroba que eu tenho aqui, só para você entender como é que seria isso aqui no meio. E um braço de cedrinho, só pra gente simular. Já fizemos isso em banquinhos. Pessoal, tá aqui, já cortei os 4 lados, que tava, na verdade os 3 lados, que esse estava certo. Cortei os 3, já tá certinho, já tá no esquadro. Agora já conferi, beleza. Vamos agora para o que eu queria te mostrar. Ela tem 2 lados. O lado que eu te mostrei ontem era aquele que tá com aquelas falhas. Como eu já te falei, vou repetir de novo. É madeira de construção. Eu posso usar esse lado aqui que tá menos abalado. Você vai escolher sempre o lado de cima, o menos crítico, o menos detonado. O detonado vai para baixo, claro. Vamos agora às bordas. Mas antes eu queria te mostrar. Eu trouxe aqui peroba, cedrinho e pinos. Qual que eu tenho aqui sobrando? Sarrafo, para você poder imaginar. Só para te mostrar. Vamos supor que eu quisesse colocar um pinos, um cedrinho, um pinos, um cedrinho. Eu só tô colocando por cima, só para você imaginar esse cedrinho aqui encaixado no meio. Esse daqui eu nem limpei, tá? Tá com cola, tá com o resto que eu desmontei um falso tampo oco, que eu achei na rua e eu tô usando esse cedrinho aqui, só pra você imaginar como é que ficaria. Um pinos, um cedrinho, um pinos, um cedrinho, um pinos. Se fosse o caso do cedrinho no meio, pinos dos 2 lados, cedrinho no meio. O que ia mudar? Absolutamente nada. Cavilha e cola, não ia mudar nada. A sequência de montagem seria a mesma, só pra você entender. Uma peroba, tá até velha, nem acabei de limpar ela ainda, só pra você ter uma noção, ela no meio. E os pinos dos lados, você vê que são cores diferentes, madeiras diferentes. É que eu tô sem eucalipto aqui agora, mas o eucalipto ele lembra muito a peroba, ele é meio avermelhado. Eu queria só pra você ter uma noção, eu vou até procurar um eucalipto só pra te mostrar. Só pra você ver como é que você pode mesclar isso aqui e já dar um outro tom na sua mesa. Eu peguei um eucalipto de pallet, é que o resto tá muito em difícil acesso. Você vê que ele lembra um pouco a peroba, ele é meio alaranjado, dependendo do tom que você vai achar do eucalipto. Tem uns que são mais rosados, o eucalipto é muito bonito. Eu nem limpei, tá cheio de farpa, só pra realmente como exemplo, dá uma olhada no meio ele, o eucalipto, com a sequência dos pinos, o eucalipto e os pinos. Você já vê um outro tom. Vamos simular as bordas agora. Queria muito te mostrar isso. Vamos imaginar ele em pinos, a borda de eucalipto. Você imagina dando essa volta aqui, você já transforma o móvel totalmente, já é uma outra peça. Eu posso fazer todo em pinos também, não vai mudar muita coisa, mas não vai alterar em qualidade, mas vai alterar, eu digo, em estilo. Cedrinho em volta. Olha o estilo que já dá, se eu colocasse a borda toda em cedrinho. A peroba, quebrando a cor. Eu não limpei, eu sei que isso aqui precisa tem que estar limpo, tem que estar essa cor aqui, mas eu só tô simulando pra você entender mais ou menos o contraste. Peroba e pinos, a borda. Ou o próprio pinos, um sarrafinho de pinos aqui dando a volta. Você vê que já muda. Uma outra coisa que eu preciso te ensinar, bordas. Você pode fazer a borda com o tamanho que você quiser, 10 centímetros, 8 centímetros, 5 centímetros, menor com 2 centímetros, só que um conselho que eu vou te dar. Eu trabalho sempre entre 3 centímetros a borda e 5, para que o parafuso fique com força. Só que tem que ter parafuso com força, não adianta pôr cavilha aqui que vai ficar inseguro. Isso é uma borda, as pessoas têm a péssima mania de se apoiar na borda, a borda quebra. Tem que ser parafuso, e ela tem que ter um espaço para que o parafuso entre e tenha força. Então eu mantenho sempre esse padrão, 3 centímetros ou 5, isso aqui é um sarrafo de 5, no máximo eu coloco 5, vai dar um tamanho muito legal, vai dar uma beleza nessa esquadria, essa moldura vai ficar muito bonita com essa borda, não vai ficar exagerado e eu não perco a força do parafuso, não dificulto para instalar, é mais fácil. Então eu trabalho com 5 ou 3, também é porque eu tenho que deixar um desconto, você vai entender na frente por quê, para poder fazer essa borda, senão vai dar problema. Então você trabalha sempre nessa, eu te indico pelo menos, você trabalha sempre nessa medida, 3 ou 5 centímetros. Outra coisa que eu queria te mostrar, a borda seguindo o sentido da madeira, da ripa, do sarrafo, você já está acostumado. Eu quero te mostrar agora por que eu falo tanto que você tem que pôr uma borda. Aqui é onde acaba a madeira, a frente dela. Uma mesa, como eu vejo muito, isso é muito comum, veio até iniciante isso, eu não tô criticando, não tô aqui pra criticar, tô aqui pra ensinar, não tem problema nenhum. Só que uma mesa com esse acabamento aqui, mesmo que lixado ou passado na dubia, e uma mesa quando acaba a frente da mesa, onde acaba a frente do sarrafo, com isso daqui, é um outro estilo, é um outro acabamento. Por isso a importância da borda. Você não pode abrir mão da borda. É só um sarrafinho, não vai acrescentar muito em valor em gasto, mas acrescenta muito na hora da venda. Você vê que o acabamento é outro. Se eu coloco aqui um final aqui, arrematando isso, e um final aqui, um outro cedrinho aqui, essa daqui é comprida pra mim colocar, vai me dar problema. Só pra você entender. Vamos supor que isso aqui fosse cedrinho também. Eu tenho outro acabamento. Isso eu quero que você entenda. Se fosse pinos, matando aqui o final, eu tenho outro acabamento.
do que ela ficar cortada transversal. Se fosse a peroba. Claro que são só exemplos, eu só quero que você compreenda os exemplos. Eu mato ela com a peroba em volta, eu tenho outro acabamento, isso aqui dá vida. Você vê que essa aqui é mais larga, ficaria mais bonita, só que essa daqui, para uma mesa, ela teria que ser uma mesa, no mínimo, que eu tivesse aqui, a base dela reforçada, uma base grossa, para poder suportar uma largura dessa, senão isso aqui quebra. Isso aqui, quanto mais largo, mais fácil quebrar, mais fácil a pessoa apoiar aqui e quebrar, por isso que eu trabalho com a de 5. Aqui tá um bom exemplo, eu não colocaria jamais, uma dessa deve ter 8 centímetros, jamais uma dessa largura numa mesa pequena como essa. A chance de quebrar é enorme. Quando chegar a hora das mesas mais reforçadas, mais estruturadas para esse tipo aqui de acabamento que dá para fazer, você vai aprender. Por enquanto, trabalha com essa medida de 3 a 5 que é mais seguro. Isso eu tô falando até mesa de 2 metros, se for de pinos, mesa comum, mesa mais simples, mesa de eucalipto. Aquela borda grossa é um outro sistema pra gente fazer que vai ser feito na frente, um outro esquema. Então não vamos se atentar a isso agora. Eu queria muito te mostrar isso, eu acho que eu vou fazer com cedrinho, você pode fazer com pinos, você pode fazer o que você quiser. Eu vou fazer com cedrinho, porque essa tampa já vai ficar para uma próxima aula que eu vou fazer com você. Depois nós vamos fazer a estrutura da mesa, vamos fazer uma mesinha, nós vamos fazer uma mesinha de centro. Então eu já vou aproveitar o cedrinho para dar esse estilo. Você vai pôr a borda que você quiser. Pinos fica muito bonito também, o próprio pinos eu já fiz muito. O próprio eucalipto. Outra opção que você tem, você já sabe, pintar isso aqui, escurecer com betume. Ou pintar de preto, uma opção muito legal também, você pode fazer a borda toda de preto fosco. Eu vou desmontar aquele móvelzinho rápido daquela outra aula, daquela mesinha de cabeceira de cama que a gente fez com os pés e pintamos em preto, você vai lembrar? Eu vou desmontar um sarrafinho dele para ver se eu consigo colocar só para você entender a diferença que já dá com ele em preto. Uma outra opção que você vai ter também. Pessoal, eu peguei lá rapidinho, aquele pé daquele dia, até desmontei uma banda dele. Daquele nossa mesinha de cabeceira de cama, só pra você ver. Ela tá pintada de preto, tá com o furo aqui. Até vai dar, porque o furo seria já propriamente o furo do parafuso que vai ter que entrar aqui. Só pra você entender, ela pintada de preto fosco antes. Vamos imaginar que ela já estivesse toda limpa já, clarinha, já nesse tom aqui. O pinos nesse tom. Só pra você comparar as cores, como é que ela ficaria. Já dá um destaque diferente dos outros que eu te mostrei. Eu quis trazer, já aproveitar esse tipo de cor aqui, pra você entender a variedade que você tem. Ou seja, você pode mesclar a madeira que você tiver. Ou se não tiver do tipo de madeira, tiver só um tipo, só tem um tipo. Porque vai depender muito da região, da situação de cada um. De repente você só tem um tipo de madeira pra fazer o tampo. E se você quer fazer um tampo mesclado, você também tem essa opção de pintar. Preto fosco, outra cor que você quiser, fazer uma mesa mais moderna. Então você tem essa opção. Aí no caso da tupi aqui, vai passar, pinta antes ele, vai passar na tupi essa parte, vai comer a tinta aqui da borda, não tem jeito. Depois com uma esponja, um pincel, você passa o preto fosco aqui só nessa borda que comeu. Acabou, tá feito o acabamento. Vai ficar uma mesa muito moderna, muito legal. Então era mais uma opção que eu queria trazer a você. Tinha que te mostrar isso, é minha obrigação te mostrar as opções que você tem, para que você não fique preso no modelo só. Agora eu vou recolher isso aqui tudo da mesa, da bancada, vou arrumar, para nós começarmos a montar já a esquadria. Os cortes da esquadria que agora vem os segredos. Eu vou limpar o cedrinho, que tá tudo detonado, esse cedrinho aqui, eu vou ter que usar o grande. Eu vejo que ele tá com cola ainda, resto de farpa. Tá um pouquinho mais largo que esse daqui. Vou dar uma acertada para igualar o tamanho. Pra gente começarmos a fazer essa montagem aqui da esquadria aqui. Já parte para finalizar, depois vem a limpeza. E nós finalizamos esse tampo, a montagem que eu quero te ensinar como é que você vai montar essa borda. Agora para essa aqui já volto. Pessoal, limpei elas aqui. Vamos lá. Eu tenho 3, estão na mesma grossura. Elas têm que estar na mesma grossura, tá? Todas elas precisam estar na mesma grossura, mesma espessura, mesma largura, senão vai dar eu. E essa daqui, última, eu deixei para cá para te mostrar. Ela tá com 3 milímetros a menos aqui. Então eu terei que cortar essa borda aqui de todas as 3 para dar certo. Não vou perder tempo com isso agora. Na sua você vai cortar todas elas com a mesma largura. Se tem 5, todas as 4 tem que ter 5 de largura. Se tiver 3 centímetros, todas as 4 peças tem que ter 3 centímetros de largura. A minha ela vai dar um errinho aqui quando eu for colocar a esquadria. Vou cortar uma ponta de lá, uma ponta de cá. Ela não vai ficar com a junção. Ela vai se unir exata, mas a ponta vai ficar um pouquinho mais larga, uma pontinha grossa pra cá, um detalhezinho, uma pontinha grossa pra cá por causa desse problema aqui. Ou eu posso corrigir e já cortar ela não em 45 graus, cortar com um ângulo que ela se acople a essas aqui, essas mais grossas aqui. Posso fazer isso, posso fazer um corte que ela se adapte. Eu vou deixar até pra esse lado aqui porque isso aqui é só um exemplo. Eu só tô te mostrando isso que vai dar esse erro pra você entender. Esse lado aqui eu vou fazer certinho porque as 3 estão com 5 por iguais. O lado melhor você vai jogar pra dentro, sempre. O lado melhor pra cima, da largura. O meu lado mais detonado tá pra baixo. Por que eu jogo o lado melhor pra dentro? Pra não ter muita encrenca colocando pó aqui, lasca de madeira colada, aquela coisa toda. Porque esse lado ruim aqui que tá pra fora, eu vou passar a tubia, então eu já vou matar esse lado. Esse meu aqui, eu dei uma limpada boa que deu pra tirar daquela cola. Não arregacei muito, não passei muito a plana nem a grossa não, pra não diminuir ela, porque a cedrinha é muito sensível. Tem os furos aqui ainda dos pregos que eu arranquei, não tem jeito. Nem vou botar tampão, que é só um exemplo. Vou colocar ela aqui. Tem um buraco aqui na frente, no caso se fosse móvel, a gente colocava um tampão aqui, alguma coisa, é um furo, daria até para colocar aquela cola mais potente com pó, ficaria bom, depois a gente lixava, ou a cara instantânea, e aqui dá para resolver. O que eu quero é que você entenda como é que você vai montar, porque com certeza a sua madeira vai estar melhor que a minha.
Essa daqui é madeira de resgate que eu nem tratei direito. Eu limpei mão a mão para poder fazer a aula, pra você entender que o que me importa é que você aprenda a fazer o tampo. A borda do nosso tampo, nós temos duas opções. Antigamente existia uma regra. Você não pode fazer uma esquadria, você não pode fazer uma borda de uma mesa quadrada, encaixando ela assim, dessa forma assim, ó. Simplesmente encaixando ela desse jeito aqui. O encaixe desse aqui, cortava esse excesso aqui, que ela encatasse aqui. Então vamos até fazer assim, para que você visualize melhor. Você não poderia fazer isso aqui, é uma regra que não era aceita na marcenaria. Isso aqui é o tipo do trabalho porco, fazer isso daqui. Ela encaixada assim, acho que dá para você ver. Hoje em dia, tudo se modernizou, algumas coisas mudaram, algumas coisas não mudaram. Existem coisas que não vão mudar nunca, existem coisas que se adaptam. O que eu quero dizer com isso? Designer. Hoje, muita coisa que não era aceitável passou a ser aceitada hoje em dia, nos dias atuais. Nada te impede de fazer isso aqui hoje para ganhar tempo. Mete um parafuso aqui ou dois, cola, é claro, vai ser passado cola, parafuso 1 ou 2 aqui, põe tampão, lixou, acabou, arredondou, tá feito. É somente uma junção. Isso aqui hoje é um estilo. Não deixa de ser um estilo, não vai deixar de vender por causa disso. Eu quero deixar isso claro para você que se você quiser ganhar tempo fazer isso, também não tá errado hoje em dia. Porque hoje tudo é designer. Você pode simplesmente fazer um encaixe aqui. Aquele encaixe que você acabou, cansou de fazer um encaixe, aquele encaixe de dente, faz 2 encaixes aqui e esse aqui um macho, aqui uma fêmea, e ele entra aqui. Essa junção tá feito, tá certo do mesmo jeito, para quem não tem meia esquadria, para quem não tem como cortar com a meia esquadria. Para cortar a meia esquadria, você pode cortar naquele gabarito que já fizemos, o serrote, você tem um gabarito de ajustável, vai cortar com exatidão para quem tem serrote. Você pode cortar ela um pouco mais grossa, 1 milímetro a mais e acertar na grossa. Você pode cortar no trilho, que é como eu corto. Pode cortar na serra circular, colocando a régua lateral, já te ensinei, já tem aulas na primeira temporada disso. E pode cortar na serra de bancada com aquele outro gabarito, com aquela mesa deslizante, com 45 graus. Você bota o 45 graus ali, qualquer ripa presa com 45 graus, você vai cortar ela dentro da linha, para dentro, sempre que sobre, com perfeição. Então você tem centenas de aulas de como cortar meia esquadria. Você não vai passar aperto, independente da máquina ou da ferramenta que você tiver, você vai conseguir cortar. Eu vou fazer minha esquadria porque é mais padrão, eu gosto, eu mantenho isso. Mas eu tô deixando claro que eu já fiz desse jeito e que eu já fiz com encaixe. Então você tem outras opções, pra você não ficar preso. Ah, eu não sei cortar minha esquadria, ou eu não tenho tempo para ver a aula de minha esquadria, eu não vou poder fazer. Não, você pode fazer. Em último caso, assim, cortando esse excesso aqui. Risca aqui essa lateral, corta esse excesso, corta o excesso daqui, aparafusou aqui, aparafusou nas pontas, aparafusou aqui com 3 parafusos distanciados e cola. Tá perfeito, não tá errado. Tô deixando isso claro, porque hoje isso é aceitável. Porque hoje quase tudo é estilo, quase tudo é moderno, quase tudo é design. Tem algumas coisas, como eu disse, que não vão mudar nunca. Como regras de segurança, coisas que você não pode colocar pessoas em risco. Isso aqui você não vai colocar ninguém em risco. Isso aqui é somente um designer. Então se você optar por isso, não vai estar errado. Precisava te passar isso também, porque nós vamos começar a trabalhar com tampos de mesa. Já tô definindo essa parte de tampo hoje, pra gente já ficar livre disso, para ir poder avançando nas aulas, para começarmos as mesas. Então você tinha que saber isso também, esse ponto também. Só que assim, se você fez um encaixe, são as regras que você precisa seguir, algumas regras dentro do que você vai fazer. Você fez um encaixe aqui, uma fêmea desse lado, dessa transversal, e um macho na ponta com o macho dessa comprida. Encaixou. Fez a mesma coisa, uma fêmea aqui, um macho aqui. Vai levar uma no meio. Por exemplo, eu fiz lá, como a gente tinha falado, um pinus, um cedrinho, um pinus. E as bordas com cedrinho, ou a madeira que for. Essa do meio aqui, eu sou obrigado a manter o encaixe também. Eu tenho que ter uma fêmea aqui, eu tenho que ter um macho aqui. Eu não vou poder simplesmente manter encaixe nas pontas e aqui deixar sem encaixe, somente encostada. Fica feio. Eu tenho que manter, porque aí quem bate o olho sabe, não. Realmente ele quis passar a ideia dos encaixes em todo o segmento, em toda a borda, inclusive na parte do central, que tá a ripa de cedrinho, que tá o sarrafo de cedrinho. Essas jogadas, esses detalhezinhos para você mostrar que você não fez algo aleatório, funciona muito pro cliente. Vamos agora para o modelo que eu tô acostumado com a minha esquadria. Eu vou te ensinar, você já sabe fazer, mas eu vou te repassar. E você tem essas opções agora de encaixes ou quadrada que eu tinha que te passar também para que você tivesse mais opções dentro do que você vai fazer no seu tampo. Pessoal, eu sei que vocês estão acostumados, pelo menos a grande maioria de vocês, com o tipo de vídeo. Chegar aqui, a gente já acabou essa parte toda, cortamos, agora eu vou fazer a minha esquadria. Vamos fazer a borda. Vou dar um exemplo para você. Você chega aqui, você coloca a borda aqui, risca cada ponta aqui, onde vai ser a esquadria. Risca aqui, risca com o esquadro, corta a esquadria aqui, corta os 4 lados, encaixa, faz um furo aqui, a cada tantos centímetros, bota parafuso, bota tampão, passa na tupia, acabou, tá feito o nosso tampo. Esse vídeo aqui vai ter 5 minutos, 10 minutos, ótimo, excelente. Só que eu sempre deixo claro pra você, nós estamos fazendo um curso, não é um vídeo, é uma aula. Eu preciso te passar todos os detalhes que não são passados, para que você saiba, tenha opções de trabalhar, tenha opções de como manusear a madeira, de como montar, o que você quiser montar para que você seja independente, para que você não fique dependente de ninguém, nem mesmo de mim. Para que você saiba se virar, para que você saiba trabalhar sozinho. E daí, com esse conceito todo, você sabe o que você pode, o que você não pode, dentro das regras, o que você pode manter, o que você pode adaptar, para fazer a sua mesa do seu estilo, criar o seu estilo. O que eu quero é que você aprenda, que você seja independente, que você não dependa de ninguém.
você se torne um profissional que saiba trabalhar totalmente sozinho, sem ficar preso à informação, a ter que perguntar, ou pedir, ou ficar em dúvida, não. Por isso que eu te passo todas essas informações, para que você saiba resolver os problemas que vão aparecer, para que você tenha as opções e as soluções. Por isso que eu acabo explicando mais todos os detalhes, porque é um curso voltado principalmente para iniciantes. Como eu sempre digo, quem me assiste é realmente quem está precisando, quem está iniciando, quem está começando, quem precisa aprender a informação. Por isso que eu passo o passo a passo. Eu preciso te passar as informações que eu aprendi nesses anos, as coisas que eu descobri, os erros que eu cometi e as coisas que dão certo para mim. É diferente. Vamos à minha esquadria agora. Deixa um tanto para fora, sempre um pouco a mais. Coloca sempre atravessado um sarrafo aqui. Vou botar o mais grosso, que esse aqui é aquele encrencado, aquele que tá mais fino. Vou deixar ele já para outra ponta. Esse é o que tá por igual, todos com 5. Deixa um pouquinho, eu sempre deixo uma ponta a mais. Deixa sobrar, é melhor. Coloca ele aqui. Pega uma régua, rente essa beirada aqui, sem a borda. Deixa ela rente e já passa um traço aqui. Nós descobrimos onde é que estão... Eu vou até tirar essa borda daqui, onde estão os limites. Fez esse traço aqui, mantenha ela aqui posicionada. Põe essa régua para esse lado agora. Mesma coisa eu vou fazer aqui que eu fiz aí. Eu vou encostar ela rente, a minha borda da régua rente a essa borda aqui. Eu vou fazer um traço continuando para a borda. Eu tenho que olhar isso aqui no andor, tem que estar olhando. Se precisar, se tiver insegurança, coloca um grampo C aqui de leve para prender alguma coisa que ele não ande. Isso aqui é muito importante. Risquei. Eu já tenho esse lado aqui riscado, esse lado aqui riscado. Dessa ponta aqui que eu risquei e dessa ponta aqui que eu risquei, é que eu vou fazer o 45 graus para fora. Eu vou colocar o lado de fora, o lado reto do esquadro, que a ponta, o caimento após 45 graus, fica aqui, encostando nesse comecinho aqui da minha ponta. Daqui para cá que eu vou riscar. Se eu quiser usar outro esquadro, eu posso usar também. Aquele caseiro que eu gosto mais, ele me dá mais segurança. Eu posso encostar ela aqui. Aquele esquadro ele tem essa borda, encosta a madeira nele, trago para frente, eu tenho um ângulo mais certo. A borda dele, dos 45 graus aqui, tem que encostar bem na pontinha aqui, onde eu risquei. Aquela pontinha da minha linha. Aí eu traço para fora essa linha aqui, encosto ele bem aqui e risco. O que vai sair é isso daqui. Eu vou até riscar aqui para você ver. Essa aqui é a parte que sai. Quando eu for cortar isso aqui, geralmente eu corto com 1 milímetro para fora. Eu prefiro. Aí eu vou dar uma segunda passada na serra ou na grosa. Eu prefiro do que cortar muito rente e correr o risco de errar. Prefiro, vou, corto, venho aqui, testo, coloco, encaixo ela aqui já cortada, vejo se está batendo bem na quina, vejo se isso aqui está batendo, aí eu faço isso. Ou vou fazer o mesmo do outro lado. Nessa ripa que vai aqui. Deixar um tanto para fora nela ali. Mesma coisa. Vou até botar um sarrafo qualquer aqui só para poder me guiar. Eu deixo uma ponta lá fora. Passo uma reta, uma linha reta agora com a régua aqui, marco aqui. A mesma régua que eu usei ali, eu vou usar aqui, vou fazer a mesma marca, aí eu faço a mesma esquadria que eu fiz aqui. Eu já sei que ela é chanfrada para cá e essa tem que ser chanfrada para cá. Eu já vou riscar essa daqui. Essa eu usei nesse sentido. Viro ela, o chanfro, os 45 graus para cá agora. Encosto aqui. Eu vou encostar ela aqui bem na linha, bem na pontinha onde está a minha linha, meu limite, e eu vou riscar. Tá aqui. Só cortar. Esse aqui é o lado que sai. Não sei se é possível que você veja. Então eu tenho um corte chanfrado aqui, um risco e um risco chanfrado aqui, para tirar essas partes, que é o mesmo que eu vou fazer do outro lado. Faço essas duas sem paralela. Ou eu faço essa e essa, os primeiros dois cortes, ou eu faço primeiro essa e essa. Prefiro fazer as maiores, para mim me facilita mais, é um hábito que eu tenho. Depois disso aqui colocado, eu vou até parafusar isso aqui já, depois de cortado. Essa daqui e essa daqui. Aí é que eu vou fazer essa e essa. Me dá mais segurança. Dessa maneira eu evito erros, porque é muito comum você cometer erros, você perder a peça. Ficou 1 milímetro menor, dá para corrigir? Dá para cortar uma lasca de madeira e colocar ali, enfiar essa lasca com cola, lixar, vai ficar mais ou menos perfeito, não vai ficar com uma peça inteira, vai ficar aceitável. Massa e pó de madeira aqui com cola, nem pensar, que é quina. Quina se movimenta, a trinca, que é uma maravilha para acontecer isso, fica uma coisa horrorosa. Então ou você se errar, ou põe a lasca ou corta outra madeira, não tem jeito. Por isso que eu vou fazer dessa forma, tomando todo esse cuidado, que na minha é melhor. Até eu quero que você aprenda e é o jeito que dá certo pra mim. Vou cortar essa, vou riscar aquela, vou cortar aquela junto, vou medir aqui. Deu certo, já parafuso ela aqui, a parafuso a do outro lado. Aí nós vamos fazer as pontas. Dessa maneira a chance de você errar é muito menor. Você vai entender. Segue esse procedimento, segue esse sentido, essa sequência que é melhor pra você. Vou fazer a mesma linha nesse lado agora. E vou riscar o mesmo 45 graus do outro lado. E aí eu já vou cortar ela. Já trago elas cortadas pra já encaixar aqui e já medir. Pra ver se eu não errei. Posso errar no corte. Não é possível isso acontecer. Isso acontece comigo, acontece com você, vai acontecer com qualquer um. Pode acontecer. Depende da máquina que você tiver, depende da ferramenta que você tiver. Isso pode ser um erro de cálculo.
eu tenho que trazer aqui e testar. Deu certo, tudo perfeito, nós vamos aparafusar isso. Pessoal, vamos lá. Cortei aqui, coloquei, tá batendo. Se ficasse um pouquinho para fora, eu dava uma acertada na grossa de leve, para não errar, com cuidado, ia testando. Se ficasse para dentro, aí eu já tava lascado. Eu teria que botar aquele pedaço aquela tira de madeira aqui, ou cortar outra. Então eu vou devagar para não ter esse erro. Tá batendo nesse lado, tá batendo nesse lado aqui. Vamos agora para os parafusos. Eu vou deixar daqui para cá mais ou menos uns 8 centímetros. Eu vou dividir ela em 3 partes, tá? Daqui vai cá mais ou menos uns 8 e aqui no meio eu vou fazer um traço, porque é onde vai os parafusos, 1, 2, 3. Ela fosse maior. Considera o seguinte, estou fazendo a minha porque é exemplo. Da ponta para cá, 20 centímetros, bota no parafuso, porque aqui já vai ter um que vai ligar a esquadria. Mas você pode colocar para cá, ou se você não quiser colocar ela muito distante, você já pode começar com aqui. Mais ou menos uns 10 centímetros aqui, da borda para dentro. Nesse 10 você joga mais 20, mais 20, mais 20, mais 20 até o final. Vai calculando isso. Não economize em parafuso aqui. A não ser que você diga, tô sem parafuso, tô com pouco parafuso, eu sei que isso acontece, mas é preferível que você coloque parafuso nessa extensão para evitar que ela quebre. Isso aqui é um móvel, vendeu, isso aqui quebrou, soltou essa borda, suja seu nome. Então não dá para economizar. Bota cada 20 centímetros, mais ou menos 20, no máximo 25. Considera da ponta para iniciar 10 e vai jogando. Ou da outra ponta você coloca mais 10 e vem para dentro para se encontrarem. Sempre essa média. É o que eu tenho feito, nunca me deu problema, ela fica bem resistente. Eu já marquei aqui onde vai ser os meus parafusos. Eu estou fazendo a olho, eu não estou realmente medindo, estou te passando o valor que você vai medir na sua. Pegar o parafuso que eu tenho aqui para te medir até onde ele vai entrar, para você entender agora o cálculo que você vai fazer. Eu não estou com muito parafuso aqui não, mas de preferência, use esses compridos aqui. Eu vou ter que mesclar entre os compridos e os mais curtos, então eu vou ter que fazer errado só para que realmente fique. Você vai fazer o seu com comprido. Eu vou pegar um metro para a gente medir aqui o comprimento dele. Aquele parafuso bricomatizado, aquele amarelo, que é o mais barato, você pode colocar também o prateado, não tem problema. O meu parafuso está com 5 centímetros, você pode botar com 5, com 6. Cálculo que eu vou fazer, eu vou deixar mais ou menos da linha da fronteira, a divisória de onde começa a borda da mesa. Eu vou deixar mais ou menos 2 centímetros, tá bom. 2 centímetros. Você marca daqui para cá. Vou fazer a olho meu para ganhar tempo, você vai marcar o seu, 2 centímetros em cada parafuso desse, onde vai ser o parafuso. Vão sobrar 3, que é a parte que vai entrar a broca. Eu vou pegar uma broca agora, uma broca de 8 milímetros, para poder entrar ele, a cabeça dele toda, para não ficar feio. Vou já passar um risco aqui com o esquadro, isso também é importante, coloca o esquadro aqui. A direção onde vai ser o seu parafuso, dá um traço aqui. Encosta a lateral do esquadro aqui na lateral da mesa e formando o L, os 90 graus. A lateral reta seguindo o sentido da mesa, a lateral transversal para você poder riscar na direção que vai ficar o parafuso. Se eu já tenho aqui desse lado aqui como me achar, onde eu vou fazer os furos. Supostamente, se você está sem limitador da furadeira aí, você coloca uma fita isolante na ponta com 3 centímetros, a ponta vai de 3 centímetros para você poder furar, chaburar. Vou começar a fita isolante separa. Eu tenho limitador, mas eu vou colocar a fita isolante para simular que eu não tivesse para você poder aprender, porque você pode ter uma furadeira que não tem limitador. Tá riscado aqui? Eu vou agora trazer esse traço para cá. Vou fazer esse lado, depois eu vou fazer o outro sozinho, você fazer o seu, você já vai aprender. Vou colocar o esquadro agora aqui rente onde eu risquei, para fazer a parte de cima. Em todos os 3 riscos que eu fiz. Se a minha mesa tivesse 2 metros, eu faria em todos eles, toda a extensão. Eu já tenho aqui onde é que vai ser os furos. Aí você vai pensar, mas está faltando a da junção. A junção é por último, nós vamos primeiro fixar ele. Aqui tem 2 centímetros, você vai achar o meio. Eu estou fazendo a olho, estou avisando isso muito, porque a aula, você vai medir o seu, você vai colocar 1 metro aqui e vai medir o seu, vai achar aqui. Tem 2 centímetros, metade é 1, você vai colocar o meio, vai fazer um sinal de mais aqui em cada um deles. Pega um prego mais ou menos grande, pequeno, uma média, um prego aí normal, dá uma batida bem no centro dessa cruz, onde você fez esse sinal de cruz, para poder facilitar a entrada da broca. Ou se preferir, mais fácil, mais correto ainda, que funciona melhor. O prego também funciona bem, mas isso daqui dá mais batidão. Um formão fino, aquele formão de 6 milímetros. Coloca ele bem na linha aqui, dá uma batida, coloca ele agora transversal, vira ele na outra, fiz nesse sentido na linha, agora eu vou fazer nesse sentido, faz um sinal de mais com ele. Isso aqui é perfeito para você furar, isso aqui não vai dar erro, não vai deixar você errar. Já ensinei isso no passado, estou passando isso de novo para você que está chegando agora. No nosso curso, para você saber como é que você faz esse furo com exatidão. Eu vou colocar a broca de 8 milímetros agora, vou fazer o furo. Eu vou contar 3 centímetros da ponta da broca para dentro para colocar a fita isolante, simulando que eu não tivesse o limitador. Eu quero que ela entre até 3 centímetros. Pessoal, estou com a fita isolante aqui. Eu vou marcar aqui mais ou menos os 3 centímetros que eu quero para colocar o pedaço de fita. Só realmente para marcar ela, para eu ter um controle, simulando que eu estou sem
o limitador. Hoje praticamente quase todas as furadeiras vêm com limitador, mas você pode ter uma furadeira que não tem, então eu já estou simulando isso para te facilitar. Já ensinei isso em outras aulas, mas você pode ter perdido as aulas para trás, então para quem está chegando agora eu estou passando isso. Da ponta para dentro 3, marquei aqui, pronto, enrolei a fita. Pode ser durex, pode ser esparadrapo, pode ser o que você tiver aí, fita crepe, o que você tiver, só para realmente marcar para eu saber, chegou aqui eu paro. Vou fazer os furos aqui. Fazer o último. Chegou ali na fita, eu sei que é o meu limite. Fiz os 3 furos, agora eu vou fazer com uma broca, mais ou menos de 1 milímetro, 2, bem fina, mais fina que o parafuso, porque eu quero que ele entre com pressão, para que esse parafuso entre aqui e a cabeça fique lá dentro. Isso que eu tô fazendo nesse lado, eu vou fazer do outro lado sozinho, já tô fazendo para te adiantar e te ensinar. Vou fazer nas duas aqui das pontas e vamos fazer nas pontas onde vai fazer a junção das esquadrias. Broca fina agora, colocar no centro dos buracos já tá feito só para vazar ela. Tá aqui, tá vazado. Agora, se você quiser bater mais precisão, você pode colocar o parafuso aqui, deixar a ponta lá fora, bater ele para marcar aqui e fazer os furos aqui. Você pode fazer isso. Eu vou colocar os meus aqui. Aí você vai pensar, mas isso tudo é chato pra caramba de fazer. Mas é o jeito certo. Deixa a ponta sair, só a pontinha aqui pra gente poder colocar ele ali. Vou colocar em todos eles. Vou colocar o último. Saiu as pontinhas aqui. Então agora eu tenho como me basear aqui. Do lado bonito pra cima, coloca ele aqui rente. Eu vou esticar a câmera, distanciar ela pra você poder ver melhor. Tá aqui, coloca aquela régua rente aqui, que bata com a lateral, que bata com aquela linha. Tá batendo aqui, coloca ela rente desse lado. Tá batendo aqui, então agora eu vou dar só uma calcada, com a mão mesmo. Se quiser você bate com macete. Só pra gente marcar onde vai ser os furos. Tá feito. Eu já tenho 3 furos aqui agora, 3 marcas aqui. Eu já vou separar isso pra cá. Tirar essa pilha de parafuso que tá aqui em cima, isso tudo que eu vou usar daqui a pouco de novo pra fazer o outro lado. Vou botar aquela broca de novo fina, aquela de 2 milímetros. Vou fazer um furo aqui pra iniciar. Eu não vou fazer o furo total não. Você vai ficar mais ou menos uns 3 centímetros pra dentro do parafuso pra dentro. Eu vou fazer um furo de 1 centímetro. Só quero só iniciar um guiazinho. O resto eu quero que entre na força mesmo, na pressão, pra que ele fique firme. Isso aqui vai estar supostamente colado. No seu caso tem que estar colado. Ele vai me dar mais força. Eu vou substituir a broca aqui rapidinho. E aí nós vamos fazer esses furos aqui. Esse furo agora, como tá no alto, eu vou ter que virar ela. Então eu vou prender ela na morsa. Vai facilitar pra mim. Até pra que você consiga pegar na câmera isso. Deixa eu ver se eu consigo assim. Se você consegue ver, eu acho que você não vai conseguir ver assim. Acho que até dá. Eu vou jogar com a mão aqui só pra você entender o furo. Iniciei. 1 centímetro, 1,5 centímetro. Pronto. Onde eu marquei. O meu tá marcado aqui. Tá marcado aqui. E levemente ele marcou aqui. Pelo menos eu tenho um guia para poder fazer esses furos. Eu vou fazer esses furos agora pra gente já começar a parafusar isso. Pessoal, essas coisas... Amor, sempre esse tipo de serviço é maravilhosa, porque ela facilita demais. As pontas estão aqui, eu vou colocar agora elas aqui encaixadas, nos buracos que eu fiz. Eu tenho que me ligar se ela tá rente aqui. Se ela tá rente aqui, ela tem que estar rente, senão vai ficar feia. Eu dou uma batida de leve para facilitar a entrada. Com o macete, já vai conferindo aqui se tá rente. Tá rente, se fosse uma maior. Se fosse uma maior, você tava lá no chão. Colocava ela de lado assim no chão, do chão pra cima, e você em pé faria os furos. A minha, como é menor, uma mesa um pouco menor, eu posso trabalhar na morsa. Então tem essas possibilidades. Passou cola antes aqui dentro, passou cola antes na borda, tem que ser passada a cola. O parafuso só vai simplesmente manter ela mais fixa, mas o que vai grudar realmente é a cola. E agora vamos parafusar isso aqui. Pode ser na parafusadeira, você pode parafusar isso aqui normalmente na chave Phillips, ou se for parafuso de fenda, na chave de fenda. Isso aí não vai mudar nada, isso é só o jeito de você colocar. Cada um tem uma opção de ferramenta. Eu jogo na parafusadeira para ganhar tempo porque eu estou fazendo aula. Se eu tivesse com tempo, faria até na chave manual. Eu vou dar uma soltada nesse parafuso, que eu quero que ele vá para cima. Aí eu boto a chave em sentido de aperto, para apertar para que ele fique totalmente encostado. Já comece com ele encostado. Pronto, já encostou. Agora eu vou mudar a chave para que ele entre. Já está encaixado os outros dois no furo, já não vai sair do lugar da posição correta que eu quero que ele fique. Mesma coisa esse aqui. Eu vou soltar um pouco, vou encostar ele mais e vou começar do zero.
Tá instalado. Tá colado, tá instalado, tá certinho. Tem um desnívelzinho de leve aqui nessa ponta, que eu vou tirar na plana depois. Agora qual é o próximo passo? Colocar tampão aqui. Tem que ser colocar tampão. Posso até colocar tampão no final, não tem problema. Eu queria te mostrar essa parte feita primeiro. Eu vou até desmontar da amostra pra te mostrar ela aqui na bancada, que eu vou fazer o outro lado. Pessoal, tá aqui começando a surgir nosso tampo já. Esse lado já tá. Nem vou botar tampão agora não. Eu vou botar agora o outro lado. Vou fazer a mesma coisa, tudo que eu fiz aqui. Os riscos de onde vai ser os parafusos. Vou riscar com o esquadro, vou fazer os furos com a grossa, com aquela de 8mm. Vou fazer os furos com a fina. Vou marcar, vou colocar, vou instalar. Aí eu volto pra gente fazer esse lado aqui. Por isso que eu faço primeiro um lado paralelo. Dois, na verdade um par. Elas paralelas, é mais fácil. Para agora, no final, acabando essa parte, essa instalação dali, eu vim colocando essas aqui, que são mais encrencadas para mim. Porque meia esquadria sempre dá encrenca, sempre é chato de fazer. A não sei que você tenha uma máquina meia esquadria mesmo, a serra meia esquadria. Mesmo assim, se calcular errado, pode sair errado. A minha melhor forma de cortar isso para não dar erro é daquela hora da primeira temporada que nós fizemos um gabarito na serra de bancada, bem rudimentar, bem simples de correr dentro de um próprio trilhozinho, entre duas madeiras que servem de trilho, para ela correr ali. Ali eu consigo olhar por cima, eu consigo ver o cálculo certo, ela segue com precisão, eu nunca errei por ali. No próprio trilho, fazendo um trilho de ferro, às vezes se eu calcular errado pode sair errado. Na mão, se eu não tiver a mão, se eu não tiver aquele gabarito de corte no serrote, não, porque ela obriga a fazer o corte reto. Mas na mão ela pode ser um pouco torta, tem que acertar na grossa, então é muito natural que esses ajustes aconteçam. Eu vou fazer a instalação naquele lado, a gente volta para fazer a instalação dessas aqui, que estão faltando. Pessoal, tá aqui, vamos fazer esse lado agora. Já tá fixado os dois lados, os paralelos, os maiores. Agora eu vou colocar ele aqui embaixo, eu vou levantar a mesa, vou colocar essa frente aqui. Eu vou encostar ela, essa parte de dentro aqui, totalmente encostada, que eu olho por cima, esteja encostada no nível. Isso é muito importante, você tem que olhar por cima, não tenho como te mostrar. Eu vou tentar virar a câmera para você ver, mas acho que vai ser difícil. Que olhando por aqui, o nível dela aqui tá batendo com essa frente aqui. Eu digo da borda batendo com a frente da nossa, do pinos. Acho que dá pra você ver agora, ela tá olhando por cima, ela tá rente. Agora eu posso traçar isso aqui. Dessa forma é mais fácil eu evitar um erro. Então eu vou só contornar isso aqui. Lembrando você, eu vou cortar 1 milímetro para fora, ali 1 milímetro para fora. Prefiro vir ajustando isso com cuidado na grossa se eu precisar, ir arrumando do que eu errar. Mesma coisa eu vou fazer desse lado, eu vou colocar ela sobreposta do outro lado e vou riscar. Aí eu já corto ela, a gente já traz ela, já furo para adiantar a nossa vida, porque essa parte é mais chata. Essa parte você já aprendeu agora de fazer os furos. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 furos, já vou colocar os parafusos, a gente já prende isso aqui. Ela pode ser feita sempre com cola, é claro. Pode ser feita também com prego, eu esqueci de dizer isso. Um prego grande de 6 centímetros mais ou menos, que ela vai entrar aqui, só pra gente simular. Eu tô falando isso, o prego em último caso, tá? O prego numa situação que acabou o parafuso, você precisa acabar, falta 2, 3 parafusos você não tem, vai ficar aqui. Mesmo sentido, coloca, faz a carra para entrar para dentro 3 centímetros, fura depois aqui, marcou com a ponta do prego, você fura aqui para entrar um guia para não rachar a madeira, bate ela, qualquer parafuso reto de porca, segura aqui na parte dos dentes da ranhura do alicate, pode ser um alicate de pressão, pode ser um alicate universal, eu gosto muito do alicate universal que ele me dá mais facilidade. Bota lá dentro do prego, lá da cabeça do prego dentro da cava, você vai batendo com o martelo, vai empurrando a ponta até que ele fique total. Acabou. Isso aqui não vai ter como soltar. Já fiz isso aqui muitas vezes com o prego também. O parafuso é melhor, é mais prático, ele tem a ranhura, ele vai agarrar melhor. Mas o prego em último caso, tá sem parafuso, tá acabando o parafuso, você tem como se salvar. Eu tenho que te ensinar isso também. Vou cortar essas duas aqui, vou cortar a de lá, esses dois lados, vou cortar do outro lado. Já trazer ela aqui já pronta, já com os furos, para nós fazermos os encaixes. Isso aqui também não tem segredo, você já sabe como é que faz. É só encaixar. Porque aí eu quero dar uma limpada nela toda com a plana, que tá faltando essa parte final, é claro. Eu vou adiantar essa parte aqui e já venho. Pessoal, coloquei aqui, tô ajustando o último lado. O lado dela já tá pronto, só falta prender. Então esse aqui já deu, já ajustei. Esse aqui não encosta, por quê? Porque essa parte tá mais alta. Sempre deixo um pouco a mais, como eu já te falei. Tá aqui, eu tenho até um risco aqui que eu cortei lá no trilho. Coloco esse aqui encostado, ele bate. Aí esse daqui eu vejo que ele tá um pouco maior. Ele não consegue entrar aqui, ele não tá encostando tudo, porque agora eu vou acertar isso aqui na grosa. Não tem jeito, já risquei aqui. Vou desgastar essa aqui com ela encostada, totalmente encostada aqui. E vou desgastando e vou testando aos poucos. É mais fácil pra mim, é o jeito que eu posso fazer. Por quê? Porque eu tô com a lâmina que tava na serra de bancada, tá no trilho. Tá na serra circular. Então eu tô com um disco só. Vou fazendo assim. Se tivesse na serra de bancada, já teria até terminado. Você vai achar o seu jeito mais fácil aí. Então eu prefiro ir assim devagar e deixando um pouco a mais e testando, do que eu correr risco que isso aqui ficar feio. Quis te mostrar isso, eu vou ajustar essa parte agora, mas já volto com ele furado para nós já montarmos. É interessante passar isso porque é mais fácil eu te mostrar uma mesa pequena para você aprender do que uma mesa grande. Mesa pequena você nota que você conseguiu pegar detalhes que com a grande talvez você não conseguisse entender. E desse modelo aqui você vai fazer uma grande do mesmo jeito. É um tampo, isso aqui ainda não está seguro. Tá a cavilha aqui no meio,
Mas se eu colocasse ela entre dois caibros, um caibro na ponta e um caibro na outra ponta, e eu calcasse, essa gravilha pode quebrar, não tem aceitação ainda. O que vai dar aceitação nessa mesa, dependendo do tamanho, vai ser a base. Por isso que essa aula hoje é focada para o tampo. Não acha que porque você fez o tampo, aprendeu a fazer o tampo, já dá para sair daqui colocando o pé e tá feita a mesa. Faltam os outros detalhes que eu quero te passar com calma. Por isso nós dividimos a aula em 3 partes. Hoje o tampo, numa próxima aula que faremos sobre mesa, a base, e depois a junção e a união dos pés. Eu vou acertar essa parte aqui e já volto, a gente já, com ela furada, que eu já instalado isso aqui, para nós fazermos a limpeza. Pessoal, antes de eu furar aqui, eu quero te mostrar uma coisa também que é muito importante. Eu já coloquei mais ou menos aqui uns 10 centímetros, 2 centímetros da quina para cá, da quina para cá, então vai 2 parafusos. O ideal é que seriam 3. Eu vou botar 2 porque o meu é só um exemplo, mas você bota 3 no seu. Aquela junção que eu te falei, eu sempre gosto de colocar ela no sentido das pontas para dentro, nas quinas. Já acertei a minha ponta, você tá vendo que já tá encaixado, só volta a fazer os furos. Eu jogo daqui para cá, mais ou menos, da pontinha aqui. Não tô falando da borda, tô falando da mesa em si. 1,5 centímetro, 2. Faz um cálculo aí, que ela não fique fraca. Se for 5 centímetros de borda, pode deixar 2,5, que é a metade. Se for 3 centímetros, vai ser mais complicado. Aí você tem que colocar bem aqui no canto, mais ou menos 1 centímetro, que ela fique ainda resistente, que ela consiga agarrar essa aqui e agarrar essa. Tem que fazer esse cálculo aí que não fique fraco. Vou colocar a minha aqui, 2,5. Vou fazer já uma reta aqui, uma linha reta. Você faz no esquadro, tô fazendo a olho mesmo, só pra você entender. Vou fazer um furo aqui, que vai entrar aqui nessa peça. Então esse furo, ele vai ter que ser menor. Ele vai vir até aqui mais ou menos, se eu fizer ele nessa posição. Quando eu passar a tupi aqui, futuramente, se eu quiser fazer a borda redonda na tupi ou a borda romana, eu posso pegar a cabeça do parafuso, isso é muito perigoso, pode vir em mim. Posso quebrar a cabeça do parafuso, comer essa cabeça, ela voar, estilhaçar. Posso arrebentar com a fresa. Então não é legal, tem que sempre ter esse cálculo. Eu tenho que me lembrar que no mínimo 1 centímetro para dentro, 1,5, vai ter borda passada na tupia. Se fosse na grossa só, tudo bem. Se eu fizer na grossa, fazer com a planinha, como eu gosto de fazer, você já aprendeu a fazer na planinha, na grossa, no formão, o arredondamento de borda, de quina. Mas se for na tupia, que a maioria de vocês vai fazer na tupia, eu sei disso, porque é mais prático, você tem que levar isso em conta. Deixa 1,5 para dentro. Eu não posso me arriscar em colocar ele muito aqui, porque ele vai ficar fraco se eu colocar muito aqui para fora. E eu posso pegar essa cabeça de parafuso. Por isso que eu faço aquele furo com 3 centímetros, 2,5 centímetros para dentro, para a cabeça ficar bem para dentro, para não ter esse perigo. Então eu vou jogar ele mais para cá, não vou deixar aqui com 2,50. Já pensando nisso daqui, eu prefiro deixar aqui com 1,5. Como eu falei, aqui essa distância é mais segura. Então eu quis te dar esses 2 exemplos para você entender. Vou fazer o furo até aqui, mais ou menos. Ele vai vir até aqui, vai furar e vai entrar aqui. Então eu consigo agarrar essa peça com segurança, a borda vai passar aqui, vai comer o tampão. Quando eu passar a tupia, vai deixar ele totalmente liso, normal. Depois eu dou uma lixada com uma lixa fina para dar um acabamento bom e acabou. Com a fresa de arredondamento, com a fresa romana, a fresa que eu escolher. E eu não arregaço a cabeça do parafuso. Tem que ter isso aqui consciente. Pode pôr prego aqui? Aqui é junção de quina, aqui prego eu não gosto. Aqui eu realmente opto pelo parafuso. Nos meios eu posso pôr prego, como eu já te expliquei em último caso, mas aqui tem que ser parafuso. Então eu vou até pegar um parafuso longo aqui, se eu tiver ainda, se sobrou algum, tem um longo aqui. Ele vai ficar aqui. Então você tá vendo que eu agarro ele aqui bem, mais ou menos, como eu disse, 1,5 centímetro para cá, daqui para cá. Daqui para cá 1,5, 2. Eu tenho uma cava boa para fazer até aqui. Eu tenho uma região ainda que ele vai entrar e vai agarrar legal essa parte, que é o que vai juntar, que vai somar as duas peças. Claro que isso aqui vai ter cola também, vai ter cola aqui em tudo, vai ter cola nas junções. Você vai botar cola em tudo para vir parafusando isso. Então eu tenho que te passar isso porque é uma forma de segurança. Na minha eu vou ter que fazer agora para unir. Eu não sei se eu vou ter o parafuso longo para as 4 quinas. Eu vou colocar os daqui que são mais importantes. Mas você tem que ter essa atenção aí na sua. Eu vou agora fazer os furos da minha. Aquele esquema que você já sabe, vou fazer a união. E já vou me preparar para fazer essas aqui que são as mais importantes, que eu quero que una. Faça essa junção aqui. Eu vou até marcar aqui onde é que vai ser a minha, para não ter esse perigo. Eu vou riscar do outro lado já para fazer os furos. Aí já instalo isso aqui. Aí nós vamos ir com a planinha aqui acertando isso. Vou fazer os furos. Vou instalar a do outro lado. Instalar essa daqui, que aí tá faltando os tampões, que eu queria realmente que você visse ela em si montada, para eu poder passar a planinha. Pessoal, vou colocar prego no meu, porque eu tô com pouco parafuso para ganhar tempo. Aquele prego de 6 centímetros, já fiz as cavas, já tá tudo certo aqui. Só colocar, bater o primeiro aqui, para marcar. Quero que ele deixe já a marca aqui onde vai ser a posição do furo. Na verdade eu vou colocar os 2 pregos já para poder dar aquela marcadinha. Aí eu vou fazer um furo guia. Vou colocar ele rente aqui. Só que eu não vou botar direto, vou fazer o guia agora. Só marquei.
Meu procedimento que fosse parafuso, só que eu vou usar prego no meu caso. Passou a cola aqui, passou a cola em tudo, passou aqui na quina, na minha esquadria, passou aqui. Tá todo melado com cola, supostamente. Vamos encaixar. No meu caso vai ser o prego, no seu caso vai ser o parafuso. Vou pegar um parafuso agora quadrado qualquer, esse parafuso de porca. É bom porque você já aprende essa parte. Se for fazer com prego. Também não muda muita coisa, porque o que vai grudar aqui realmente é a cola. O parafuso vai ficar melhor. Ponta do parafuso, cabeça está presa aqui, lá de fora da cabeça para fora, da ranhura do alicate universal. Eu gosto do alicate universal, você pode usar o de pressão que você tiver aí. Na verdade eu uso o parafuso como um pino, ele empurrou a cabeça para dentro. Agora eu posso pôr o tampão aqui, mesma coisa desse lado. Tá feito. Vamos agora àquela junção. Não fiz esses furos aqui ainda, que eu vou fazer agora por último. Esse aqui eu vou até botar uma broca mais fina porque esse vai parafuso. Aqui e aqui tem que ser parafuso. Aqui você empurra com a mão, levanta com a outra, que as quinas fiquem batendo na mesma altura. É natural que ele dê uma diferençazinha, então você tem que regular isso na mão para agora o parafuso comprido entrar e acertar isso. Tá fixado. Se fosse de pé seria mais fácil, tô fazendo assim para você poder ver, mas ele em pé, com a furadeira, com o bit com o bit para parafusar nesse sentido pro chão, ele consegue instalar com mais facilidade. Eu tenho mais dificuldade porque eu tô numa posição muito ruim. Como eu disse, se eu colocasse ela em pé, é muito mais fácil. Tá feito esse lado. Vou instalar o outro lado, a gente vem já colocando os tampões aqui, pra gente dar aquela limpada na planinha e acertar e finalizar essa peça. Pessoal, coloquei em pé ela no chão pra você ver a diferença pra trabalhar. Aquela hora eu tava fazendo com ela na bancada, dificulta muito mais. Eu vou colocar o parafuso aqui, ponto o parafuso na cabeça do prego, vou bater. Pra tudo, pra parafusar, pra bater, é muito mais fácil. Supostamente já tá colada, no seu caso ela vai estar colada. Tem mais apoio. Pra não estragar a outra peça, por isso que eu nem fiz a borda ainda, mas se eu já tivesse feito a borda, bota uma tábua no chão, não para direto no chão não, encosta numa tábua, pra você poder bater e não estragar. Agora eu vou fazer aquela junção dos parafusos que vão nas quinas. Mesma coisa que eu fiz com o parafuso de bater na cabeça do prego, eu vou fazer agora com o bit. Mas eu tenho mais apoio porque eu tô de cima. Tô fazendo a minha no chão mesmo, porque essa aqui é modelo, vou passar na fresa ainda na frente, não tem problema, mas você sempre põe uma tábua embaixo para não forçar. Até o trabalho fica outro. Vou fazer essa última que tá faltando aqui, essa instalação, aí a gente já vem colocando os tampões. Pessoal, tampão você já sabe fazer. Cortei uns tocos aqui de cedrinho, tem que ser da mesma cor. Pode mesclar também, pode colocar de pinos, aí é gosto. Dependendo do móvel eu coloco de outra cor, e do móvel eu boto da mesma cor. Isso é muito de gosto. Mais usado é da mesma cor. Põe cola aqui dentro, deixa de pé. Eu vou fazer do mesmo jeito deitado para você entender, mas deixa de pé, mais fácil trabalhar. Dá uma cavada na ponta, pode ser com o formão, pode ser com a faca. Dá aquela afiada nele, deixa uma ponta redonda aqui com um pouco de pressão. Dá uma acertada na grosa. Passou cola aqui, passou cola no buraco, bateu, cortou o excesso. Coloquei, vou cortar agora o excesso. Serrote sempre com a lâmina rente, a madeira que vai ficar para poder nivelar. Dá uma lixadinha de leve e tá feito. Ele sempre vai ficar uma saliênciazinha, você dá uma passada de grossa se precisar, ou já vai na lixa direto. A grossa aqui é de leve, não calca muito não, para não tirar do nível. Tá feito aqui, é só lixar, essa região já tá pronta. Vou fazer nos outros aqui, que eu quero passar a planinha pra gente limpar essa peça. Eu vou dar uma acertada aqui nessas pontas aqui, fazendo uma... Vou afiando ele. Pode ser na faca, sempre a faca pra fora, nunca pra sua mão, nunca desse jeito, essa faca, a lâmina tá aqui, não vem puxando pra cá, aquela escava, vendo a sua mão e corta, sempre pra fora, sempre passando assim. Tô sem faca aqui agora, senão eu te mostrava, mas é sempre nesse sentido, sempre pra fora. Formou a mesma coisa, a lâmina sempre pra fora, contra o lado da mão, sempre o lado oposto que tá a mão. Vou botar um calço aqui pra ficar mais alto pra gente ver melhor. Aí você vai testando aqui, por exemplo, passei cola aqui. Já tá um pouquinho mais grosso, vai entrar na pressão, que é o que eu quero. Não uma pressão exagerada. Você bate até sentir que ele ficou encostando na cabeça do parafuso, que ele não entra mais. Dá aquela passadinha de grossa lá do reto. Com cuidado, tá lisinho. Falta esse e esse. Eu vou dar uma passada rápida aqui nisso. Já te mostro como é que ficou pra gente vir pra plana.
Vamos lá, pessoal. Eu já coloquei os tampões em tudo. Vou até dar uma mostrada pra você rápida, uma geral. Coloquei já todos os lados, que assim já facilita quando for a próxima aula de mesa. A gente já pode passar isso na tupia se precisar, ou se arredondar. Já fica pronto para isso. Já adiantamos esse lado. A minha amostra tem uma saliênciazinha que eu já deixei de propósito para esse tipo de situação. Eu encosto ela aqui para passar ela para cá, para ela não andar. Eu dei uma afiada rápida na lâmina da plana. Vou dar uma passada aqui. Eu passei a mão aqui, tem umas partes que estão altas aqui, salientes, a parte do centro mais alta aqui a borda. Então eu vou começar a quebrar isso aqui para poder ajustando a altura da lâmina que eu quero. O ideal agora, dar uma passada de plana para limpar. Se tiver uma lixadeira de disco aí, uma lixadeira de cinta, melhor ainda. Aquela treme-treme, eu gosto muito porque ela é mais precisa, ela vai mais devagar, mas ela é mais precisa. O risco de errar é menor. Você passa a plana, dá aquela acertada, depois você vem com a lixadeira. Se não tiver plana, já quiser ir direto na lixadeira, também vai dar, do mesmo jeito. Pelo menos eu já estou nivelando aqui. Deixa eu até jogar ela de lado. A gente tem que primeiro deixar ela no nível igual, pra depois começar a acertar, não tem jeito. Você vai ter que ir descobrindo onde é que está alto a sua, tirando as partes mais altas primeiro, depois ir abaixando, diminuindo a lâmina para não ficar tão alta, e aí passando para dar o retoque final. Aqui já tá ficando por igual, aqui já tá. Aqui tem degrau ainda, aqui tem degrau, aqui tem bastante degrau. Tira ela um pouquinho. Eu tenho que achar a posição da madeira, da fibra. Primeiro eu vou acertando as bordas para que ela fique igual. Aí eu tenho nível, porque senão ela pega aqui e faz uma rampa. Ela vai pegar na borda que está alta. Então você vai trabalhar primeiro as bordas, essas partes estão altas. Depois trabalhamos o meio. Agora você entende por que eu deixo para limpar no final, porque agora eu consigo regularizar ela por inteira. Eu podia passar uma elétrica aqui? Poderíamos passar, só que a elétrica ela come bem mais rápido, o perigo de errar é grande. Por isso que eu prefiro ir com a manual. Esse tampo aqui foi muito bom a gente fazer com toda essa encrenca para você aprendendo. Você vai ter que ir aumentando a lâmina, diminuindo e testando para não sair rasgando. E aumentando aos poucos. Se for na elétrica é a mesma coisa. Começa com ela bem mínima na diagonal e vai passando, vai removendo aos poucos para igualar. O acabamento final é na lixadeira. Ou enrola no sarrafo quadrado uma lixa, totalmente reto, o sarrafo e vai passando no sentido da fibra para deixar ela totalmente por igual.
Aqui eu dei uma lascada, mas eu não tô importando muito, porque aqui eu vou fazer borda na frente com a tupia, por isso que eu fico com mais força. Aqui eu tenho que tomar mais cuidado porque é tampo. Uma outra forma que eu tenho que fazer isso também é com o formão, já te ensinei, puxando com o formão em pé, um lado reto pra você, vem puxando, ele vai nivelando. Só que é um pouquinho mais cansativo, a plana é um pouquinho mais rápida. Mas tem que tomar cuidado com a plana porque ela pode comer a mais, tem que ir devagar com ela e aumentando aos poucos como eu tô fazendo. Onde ela passar e tiver desnível, ela vai comer. Onde tiver reto, ela não pega. Aqui já tá nivelado. Aqui já tá nivelado. Aqui já tá nivelado. Aqui já tá... Tá faltando essa pontinha, esse pedacinho aqui. Depois que eu dou a passada nela, deixo ela totalmente na diagonal, tiro, eu passo ela reta para acertar e deixar ela lisa. Cuidado com o nó. O nó, para dar um rasgo aqui, quebrar e sair um toco aqui, um pedaço, uma lasca feia, é um pulo. Tem que tomar muito cuidado quando tiver nó. Aqui eu dei uma lascada, mas como vai passar na tupia depois, não tem problema. Pessoal, tá praticamente feita, tá tudo no nível agora, não tem mais degrau. Deixa eu ver se eu acho algum degrau aqui, alguma coisa mais alta que eu já acerto. Não, não tem não. Tá retinha, retinha, retinha. Tem um ponto aqui que ficou. Pronto, vamos dar uma limpada aqui. Eu queria muito te mostrar que é possível acertar o tampo da mesa na planinha manual. Claro que na elétrica é mais rápido. Vai ter que ir devagar com as duas, porque é perigoso acabar passando demais. Toma esse cuidado. A minha tá lisinha, lisinha, lisinha. Se eu precisasse que ficasse alguma coisa errada, alguma ponta, alguma coisa, eu passava aqui a lixa agora ou a lixadeira e acabou. Tava praticamente feito. Tá feito o nosso tampo de mesa, pessoal. Tá concluído. Claro, precisava agora de uma boa lixada. Tá lisinha, lisinha, lisinha. Tô passando a mão, não tem farpa, não tem nada. Mas eu gosto de agora pegar a lixadeira, que eu tô sem lixadeira agora. Aqui eu tenho a de bancada, eu tô sem a treme-treme, que eu gosto mais. Uma de cinta aqui também seria ótima. Você só passa aqui rapidamente. Ou a treme-treme, você vem passando ela com cuidado. Ou até aquela rótulo, aquela que gira. Você vem passando, deixa ela totalmente no nível, tá perfeita. Tá ótima. Tirando os pingos de suor que caíram aqui, isso aqui seca. Eu queria muito te mostrar como é que você faz um tampo de mesa. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente, vocês que estão no Pix, vocês que ajudam a gente, contribuem todo mês, vocês que estão no Apoia-se, muito obrigado. Pessoal do Apoia-se, colabora, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Foi uma aula mais chata, eu sei, mas precisávamos passar por essa parte, esse tampo de mesa. Agora você sabe fazer um tampo, você vê que não tem dificuldade desse tampo aqui, que é uma mesinha de centro que nós vamos fazer. Uma mesinha simples de centro, para uma mesa maior, não tem diferença. Optei pelo cedrinho porque eu gosto da cor do cedrinho, eu gosto dessa mesclada de cor. O cedrinho é difícil de trabalhar porque ele é muito farpudo, igual o eucalipto. Qualquer passada que você der mais com a planinha, você sai rasgando ele. Com a grossa pra moldar, ele é muito
fácil, por exemplo, a borda aqui agora com a grosa, eu moldo isso aqui de olho fechado, porque ele é muito mole, ele é fácil de você trabalhar com a grosa. Compensação com a planta tem que ter todo esse cuidado, ele pode sair rasgando, como deu essa rasgada aqui de leve, menos de 1 centímetro que eu vou arrumar na fresa quando a gente passar lá na fresa. Mas tem que tomar esse cuidado com o cedrinho. O cedrinho é muito complicado por isso. Por isso que se evita muito usar borda de cedrinho. O que o pessoal sabe que é encrenca. Até na hora da tupi ele pode sair arrebentando. Já uma lasca errada aqui, uma lasca já com tendência de entrar, ela sai levando. Se a fresa passar aqui, ela entrar pro meio, acabou. Perdeu a borda. Vai ter que fazer uma borda nova. Por isso que você evita muito, você não vê muito borda com cedrinho. Porque ele realmente é perigoso para esse tipo de trabalho. Ele é mais usado no meio. No meio aqui não tem perigo, não vou passar nada aqui no meio. Mas nas bordas ele é chato. Quis trazer pra te mostrar, gosto de trazer sempre coisas encrencadas pra te mostrar, pra você aprender a trabalhar. E eu talvez nem me arrisque, não sei o que eu vou fazer na frente, talvez eu faça a borda realmente com a grossa, já por medo de arrebentar ele na tupia. Mas tá aí, pessoal. A borda feita com o próprio Pinus ficaria muito bonito também, talvez até mais fácil de trabalhar. Mas tá aí, tá concluído. Mais uma aula. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.